São. Posso falar então, moçada? Pode. Então, dando uma lida assim por cima do plano, eu já estava meio que inteirado, achei bem interessante tudo que foi proposto, e eu achei que vale a pena, se vocês estiverem de acordo e dentro das possibilidades do projeto também, a gente poderia dar um enfoque na caracterização desses pequenos produtores, né, smallholders, assim, a gente falaria, do ponto de vista isotópico, mas não somente nas amostras da dieta desses animais, mas também em outras 3 frentes. Eu pensei em a gente amostrar pelo desses animais, a gente amostrar unhas dos produtores, e não só dos produtores, mas também do pessoal da cidade, que eu acredito que não precisaria ser algo muito difícil, pode ser unhas fornecidas pelos próprios pesquisadores e da família dos pesquisadores, e também água da torneira, porque do ponto de vista isotópico, oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio, a gente consegue dar uma caracterização bem interessante do como esses pequenos produtores se enquadram do ponto de vista de consumo de dietas industrializadas, dieta de supermercado mesmo, que é uma dieta geralzão, que você vai ter acesso a todo e qualquer produto que tem no Brasil, do sul ao norte, do Oiapoque ao Chuí, e também a questão de se esse consumo está sendo se está sendo consumido produtos gerados na própria propriedade. Então, eu acho que seria interessante a gente dar um enfoque não, né, mas dar uma caracterizada que é coisa que tem muito potencial. Eu não consigo, eu vi a lista de cidades, né, onde primeiramente estão com uma expectativa onde possam ser amostrados, né? O que vai variar do nosso para onde ir com isso, porque pensando alto, isso cabe até um enfoque maior, mas se a gente tiver bem representado diversos produtores com uma extensão do sertão de Alagoas mesmo, porque são dados que faltam. Território brasileiro. Deu uma travada a Bíblia, esses últimos segundos. Você passou os 10 segundos travados. Ah, desculpa. Olha lá, a minha conexão aqui em Piracicaba, eu tô falando para vocês. Mas basicamente dados que faltam. Dados que faltam. Então, basicamente, o pessoal que trabalha com essas isoscapes, que é a caracterização dos isótopos do território brasileiro, tanto na água que é consumida, tanto no alimento que é consumido, como o animal está sendo produzido, os alimentos que o produtor produz na própria propriedade, são dados muito importantes, porque geram-se mapas, né, disso, e a gente pode fazer uma caracterização desses pequenos... Travou de novo. Que eu ia disponibilizar uns artigos que eu ia levantar, né, sobre isso. No fim, eu não fiz, mas porque eu não sabia como dar o upload, mas eu posso te mandar por e-mail, Crisólogo, e depois a gente compartilha com todo mundo. Mas, basicamente, seria isso. Inclusive, no roteiro dos questionários, tem algumas perguntas que são interessantes. Eu até já levantei esses dados, sabe? São perguntas que a gente pode incluir nesse questionário aí. E a gente teria uma representação bem legal, bem interessante, do ponto de vista isotópico de como está sendo a dieta, o consumo desses pequenos produtores, e em contrapartida, tendo também o pessoal das áreas mais urbanas. E isso a gente vai ter dados interessantes de caracterização para esse projeto, nas condições desse projeto sendo feito, mas também para abastecer essas isoscapes de extensão mais territorial maior. Mas eu já imaginei algo do tipo assim, a hora que a gente plotar, né, o mapa da onde estão as amostragens que a gente fez e a gente tiver uma caracterização disso, a gente consegue ver, por exemplo, o quanto de comida industrializada esse pessoal está comendo. Será que a dieta do pessoal da cidade é muito diferente da dieta do
do pequeno produtor, eu acho que é algo bem interessante e é algo fácil, não seria nada muito complicado. Seria a inclusão de algumas outras perguntas nos questionários, só para a gente ter uma caracterização, e a coleta seria de pelo do animal, caso esse produtor produza algum alimento, alguma horta ou algum alimento ali, seria interessante a gente amostrar o produto produzido por esses animais, por esses produtores, a água de torneira, o pelo do animal. A unha, a amostra de unha, existe um protocolo, mas é muito simples de se coletar a unha, e eu acho que, por exemplo, em uma visita que seja, já daria para a gente pegar essas amostras, já daria para a gente ter essas amostras. Eu até estava estudando como fazer isso, mas eu acredito que seja algo tranquilo. Por exemplo, a gente montaria kits para coleta de unha, coleta de pelo, coleta de água, a coleta do alimento dos animais, meio que já é de praxe nosso, né? E a gente traria para cá essas amostras e caracterizaria do ponto de vista isotópico. Eu acho que isso, se não fosse dificultar, eu acho que é algo que vale a pena e enriquece bastante o projeto como um todo, sabe? Eu vi um estudo similar a esse feito na África com os fósseis de pessoas, e também em Minas Gerais, de pessoas com, sei lá, 50 mil anos atrás, e com a pastagem e tal, para ver se eles se alimentavam só daquele local ou se eles traziam alimentos de outras regiões, né? Eu creio que seja essa mesma... Sim, é nessa mesma linha, é bem interessante. Só que eles pesquisavam com os dentes, né? Não vai arrancar os dentes dos agricultores, não, né? A Conceição tá no dentista já, né? Qualquer coisa a gente já poderia tirar um dente dela lá. A gente já pede. Mas eu acredito que... Daí eu fui me inteirar nesses últimos dias, eu corri atrás de uma pesquisadora que trabalha bastante com isso, ela ficou muito animada de ter esse tipo de dados dessa região, e me tranquilizou quanto à coleta. É algo simples, o corte da unha é feito normalmente com cortador de unha. O detalhe principal é que não é o pesquisador ou a pessoa que está fazendo o levantamento que corta a unha, não. O próprio indivíduo tem que consentir e ele mesmo vai cortar a unha, coloca-se em ziplocs e a gente faria uma logística reversa para mandar de volta para cá. Coleta de água de torneira, a gente pode trabalhar em duas frentes. Se a gente conseguir o melhor frasco para amostragem, tal, muito interessante, mas se a gente não conseguir, própria garrafinhas de água, se a gente conseguir fazer que não tenha muita bolha, essas coisas, também. Qual a quantidade de água que você precisa? Seria pouca? Seria pouca, mas o ideal seria, por exemplo, a gente trabalhar com daquelas garrafinhas de água mineral mesmo, caso a gente não encontre frasquinhos âmbar com a tampinha específica, pode inclusive trabalhar com garrafinhas de água que a gente colete 500 ml e deixe o mínimo possível de bolha formando ali. E o pelo do animal. Pelo do animal também coletaria-se do rabo, armazenaria em ziplocs e traria para cá. Porque dessa maneira a gente teria as análises de isótopo no alimento que o animal está comendo, isótopo do animal, isótopo do pequeno produtor e do que o produtor produz. Então a gente poderia inferir o quanto esse produtor está se utilizando do que está sendo produzido ali, naquela região caracterizada pelos isótopos daquela região, e o quanto que ele já está fazendo uso de uma dieta de supermercado, né, que é o que eles chamam. Eu acho que é algo que talvez fosse válido e daria para dar uma boa contribuição para o trabalho, talvez fosse algo interessante. O detalhe que a gente vai precisar se atentar bastante são algumas informações que não são muito complicadas, mas que eu precisaria incluir no questionário. Eu não cheguei a ver o questionário, mas tendo em vista o que a pesquisadora me passou, são perguntas simples, é mais a caracterização do quanto o indivíduo costuma consumir de carne vermelha durante a semana, se ela se considera vegetariana, carnívora, essas coisas assim.
mas caso seja algo que vocês tenham interesse, eu posso dar uma olhada no questionário e incluir algumas perguntas que também precisariam ser respondidas para a gente caracterizar isso. E seria muito interessante, como eu falei no começo, que não só dos pequenos produtores, mas aí todo mundo aí, todos os pesquisadores envolvidos também é muito válido que entreguem também essas amostras, forneçam essas amostras, porque a gente consegue estratificar o grau de tecnificação, né, do pequeno produtor, bem lá no sertão mesmo, até a pessoa que mora na cidade, para a gente ver como é essa diferença. É basicamente isso que eu imaginei, mas eu me comprometo, eu falei que eu escrevi no documento, mas eu acho que eu não compartilhei o documento, mas eu vou também levantar uns artigos que dá para dar uma ideia de onde a gente pode ir. Certo. O Adib, o documento apareceu aqui sim, viu? Eu li suas edições agora, eu abri ele de novo. Tem? Tá aparecendo. Eu vi lá uma parte que você escreveu já, né? Em laranja, né? De coleta de pelo e tudo mais. E sobre essa coleta de pelo, eu estava até pensando aqui, um tempo atrás eu até li um projeto disso. Se a gente coletando pelos dos animais, também não dá para fazer inferência a respeito de mudanças na dietas deles, por exemplo, período de águas eles estavam com maior acesso a C4, aí veio chuva, aí veio a seca, eles começam a comer mais C3, às vezes de arbusto, alguma coisa, você não consegue pegar a gente consegue pegar essas flutuações também? Sim, já tem no questionário, tem essas perguntas. Não assim diretamente C3, C4, que eles não vão saber, mas a gente tem lá, vamos identificar as espécies, depois a gente pode, inclusive, classificar botanicamente, né, corretamente. Aí já convidei uma bióloga que vai fazer esse trabalho também, a Camila, ela ficou de colaborar, então vai poder ser feito isso, sim. O único detalhe, Paulinho, que você falou da questão de eu sou águas... Bibi, boa tarde, viu? A gente não falou mais. A única questão, Paulinho, que você falou do época de chuva e época de seca, eu não sei se é tempo suficiente para isso estar expressado no pelo, por causa do crescimento do pelo, sabe? Muito provavelmente a gente vai conseguir detectar o que geralzão esse animal vai estar comendo. Talvez inferir sobre a épocas de ano é muito curto, sabe? A gente não conseguiria fazer isso. Mas com certeza o nível de C3 e C4 na dieta que ele usualmente durante o ano tá consumindo, sim. É que essas coletas isotópicas, o que eu imaginei para facilitar, e eu acho que já seria suficiente, é uma coleta pontual mesmo. Durante a entrevista, se o cara consentir em fornecer unha, o pelo dos animais que ele cria, a dieta que esses animais consomem, seja se ele tem um concentrado ali, a pastagem, ou se ele come alguma outra vegetação, e a água da torneira. É isso que eu imaginei, que acredito que não demandaria muito mais trabalho do que a gente já tem e traria uns resultados legais e interessantes. Sim, sim. Está aberta a palavra, pessoal. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, desculpa o atraso. Eu estou com umas correrias por aqui, mas vocês fizeram bem em começar e tocando. Eu só vi essa última parte que o Adib falou e o comentário do Paulo. Em relação ao pelo, é bastante importante estabelecer como que vai ser cortado esse pelo do rabo, tá? Quanto mais próximo da raiz, tá? Mais próximo da pele, maior é o estratificado que a gente pode pegar, tá? Quanto mais próximo da pele, reflete a composição isotópica dos alimentos que o animal comeu nas últimas, sei lá, 6 meses, 3, 4 meses, tá? E como
o pelo da cauda é diferente dos animais, né? Se for um bovino, o pelo da cauda, da ponta da cauda, é maior. Então, dá para a gente pegar uma época mais distante, mas o de ovinos e de caprinos, não necessariamente, né? Ok, a gente poderia ver então o questionário, né, que o professor Lenivaldo Conceição a gente discutiu pouco. Eu coloquei algumas perguntas, poucas também, mas a gente precisaria ver o formulário e ir discutindo, né, para que seja algo coletivo e vem mais ideias aí. Inclusive essas questões aí, Adib, se você já tem algo formulado disso aí, a gente já poderia ir colocando no formulário geral. Sim, sim. Boa tarde a todos. Até onde eu entendi, nós teríamos essa reunião hoje justamente para discutir isso, Isso. Adilson e Luiz. Então, eu não vejo problema de, com a logística bem pensada e planejada, pensarmos essa coleta de material. Passando-se o protocolo, acredito ser possível. Precisaríamos só definir ou dimensionar o que seria colocado no urbano, no caso de fazer a comparação, né, dessa dieta, ou se só dos pesquisadores aqui já seria suficiente para caracterizar os urbanos. Todavia, o nosso raio de residência e de moradia é muito distante da área trabalhada no rural, a não ser os de PIBIC, né, os alunos de graduação que moram na própria região. Nós estenderíamos isso para o urbano de alguma forma, pensar logística para isso. Uhum. E o detalhe do ponto de vista legal, né, de definição dessa coleta de unha humana, né? Eu não estou por dentro dessa dinâmica aí, precisaríamos só ver isso. Mas, assim, é empolgante essa coisa de ver a evolução da dieta e efeito disso, né, sobre a vida do agricultor na própria manutenção, né, na própria reprodução social da agricultura familiar, essa questão da segurança nutricional. Nós temos aí, de fato, isso interessa, como você comentou no início, ao pessoal de humanos. Então, vejam, a ideia, Jacques, Concita, colegas, é que nós pudéssemos, numa conversa hoje, poder pensar uma estrutura de instrumento de coleta de dados primários que pudessem gerar tabelas de saída. E, evidentemente, nós tivéssemos um instrumento para conversar com o analista para que pudéssemos montar, né, a arquitetura do banco de dados. Na identificação, não sei se a Cláudia está aí, mas na identificação do questionário eu estou propondo aqui que nós tenhamos já plotado o georreferenciamento também da localidade. Esse georreferenciamento será plotado na unidade de produção, nas unidades de ponto de venda e distribuição dessa produção agropecuária. O questionário, inicialmente, é muito simples, né? A estrutura da família, onde nós vamos pensar, a partir desse quadro inicial, força de trabalho, capacidade de trabalho familiar, porque isso faz muita diferença, né, da definição da cultura, na continuidade ou não da cultura pecuária que é definida, e também necessidade de consumo. Isso aí casa com o que você está querendo levantar, dessa questão do tamanho da família. A gente vai ter lá um quadro lá na frente que vai tentar dimensionar o que ele vende e o que ele consome na unidade de produção do que ele produz. Uhum. A identificação do produto e como que é essa partilha. Se ele vende tudo, ou se ele vende parte, ou se ele não vende nada. Então, esse quadro vai, em suma, nos ajudar a ver essa relação de consumo, força de trabalho e relação de estrutura fundiária com o tamanho da família. É um problema que nós temos muito sério aqui, né?
fazendo inferência, a gente pode dizer que assim, a reprodução social é comprometida porque as famílias crescem e aí a estrutura fundiária não atende. O filho que casa vai morar, tem uma série de questões fundiárias aí envolvidas. Pois bem, área fundiária, as atividades produtivas, né, e o que produz, né, tanto do ponto de vista de agrícolas, porque aí a gente vai identificar a produção de alimento, como do ponto de vista da pecuária. Tipo de rebanho, quantas horas é destinada e tipo de estrutura usada. A ideia de arrendamento ou terreno cedido em áreas coletivas, essas duas últimas colunas aí, vai nos dar uma ideia de raio espacial de trânsito desses rebanhos. Né? Às vezes o cara está andando ali uma légua com os animais todo dia para pastar distante de casa ou da unidade de produção dele. A ideia, né, de práticas produtivas usadas para alimentação animal para cada rebanho. E aí o Crisólogo estava preocupado com relação à personalização das perguntas. A gente precisa fazer uma oficina com quem for para campo para deixar bem claro que nessas questões aí precisamos deixar o agricultor falar, depois sistematizamos a partir das respostas dele mesmo, para descrever o que às vezes ele vai te dizer lá o nome de uma planta ou de algo que ele usa a partir do conhecimento local mesmo. Isso é muito importante, acredito, para que possamos catalogar, inclusive, esse conhecimento popular aí. E aí, para cada rebanho, outros... Como está em montagem o questionário, essa é a ideia que a gente pode ir melhorando. A destinação da produção agropecuária, né? O produto, o volume consumido na unidade, local de venda, valor da última venda e data da última venda. Por que essas informações econômicas é importante? Porque a racionalidade dele, a gente pode identificar aí, dar continuidade ou não em determinadas culturas ou rebanhos, a partir do ganho mesmo, ou perdas, né? Porque às vezes você identifica perdas do ponto de vista econômico, mas você tem associado a essas perdas ganhos de pontos de vista subjetivos. Eu conheço situações no sertão de agricultores que pegam crédito consignado da aposentadoria para alimentar o animal. Aí quando você vai conversar com ele, por que a senhora está fazendo isso? Ela está dizendo que sem a vaquinha os netos não vão para a casa dela. E aí ela perde o contato com os netos. Então tem muita subjetividade aí envolvida e essa racionalidade pode ser identificada com essas informações econômicas também. A montante, né? O fornecimento dentro dessa cadeia aí para os diversos rebanhos, né? Onde ele compra, o que compra, como adquire, se adquire de forma coletiva, não coletiva, qual o custo dessa aquisição e data. Uma coisa importante é que plotemos aqui um período de identificação, né? E aí eu estou sugerindo que seja de julho de 2020 a julho de 2021, ou agosto, dependendo do momento que iniciemos. Porque temporalmente, para fazer as análises de mercado, eu tenho duas variáveis, que é a sazonalidade de safras, sazonalidade de mercado e de preços. Se tivermos pernas, entendermos que é necessário, talvez fazer isso preteritamente também, né? No ano 2019, aí você vai para a lembrança dele, né? Estende o questionário, cria o quadro lá para o ano 2019, até julho de 2020, junho de 2020, julho de 2020, ele vai trazer duas informações, uma pretérita e outra mais atuais. Aí teríamos uma análise num cronograma mais extenso, numa linha de tempo. O que é que o pessoal faz quando trabalha perfil de entrada, avaliação de meio termo, perfil final em projetos de desenvolvimento em políticas públicas? Ajusante, né? Onde vende, o que vende, forma de venda, né? Se foi dinheiro, se foi troca, as diversas formas de escampo, local da venda, e esses locais vamos plotar também, georreferenciar, professora Cláudia, para nos ajudar a mapear essa cadeia.
valor da última venda e quem foi o comprador, que também vai ter referência com o local. A produção pecuária associativa, Jacques, possivelmente, professor Jacques, a gente vai levar essa questão aí para o item onde vamos identificar capital social e reciprocidade. Então, nessa perspectiva aqui, né, eu estou sugerindo que façamos também, nessa ideia de mercado e associativismo para o mercado, uma entrevista com esses agentes que são intermediários na comercialização, marchantes, comerciantes, não precisa ser muitas entrevistas, 2 ou 3 entrevistas vão ser a ideia do que e questões que incluam a percepção do agricultor do que atrapalha ele ou do que incentiva, potencializa a prática pecuária na família dele. O crisólogo enviou aqui algumas questões, né, de produção, as plantas forrageiras. Estas eu vou sistematizar do ponto de vista de quadros e depois com o pessoal de TI conversar para ver como fazemos as tabelas de saídas, que plantas forrageiras usa, que área, se tem capineira, se usa a prática da silagem ou não, né, que área plantada, tipo de silo que usa, se os animais pastam, isso vai possibilitar com que cruzemos a informação lá com o quadro de que terra usa para a pecuária, usa a planta, a forragem, coxo, feno, cílio com as plantas. Como eu recebi essas informações há pouco, tentarei sistematizar em quadros para poder sentarmos com o pessoal de TI e vermos a categorização para montar banco de dados, tá? Em seguida a isso, e é essa a ideia do nossa conversa hoje, uma das ideias, até onde eu percebi, a ideia de capital social e reciprocidade terá uma sequência de questões aí que vai dimensionar aquilo pedido inicialmente no projeto, né? Na etnozootecnia, o que é que ele conhece, né, da flora, as essências lá e como usa para alimentação, para sanidade, etc., que o crisólogo sugeriu, também será transformadas em quadros e perguntas e categorizadas. Após isso, desenvolvimento local, né, questões mais amplas das regionalidades. Aqui tinha sido questões sugeridas pelo crisólogo, mas já contemplada lá naqueles quadros iniciais, que produz, como compra, etc., etc. Então, essa ideia, essa é a gênese, né, do questionário. A gente precisa ter, ou como o crisólogo coloca aqui, perguntas pontuais, objetivas, para que possamos trabalhar e colocar no questionário, ou como quadro mesmo que a gente possa, na editoração, padronizar para poder conversar com o pessoal do TI e definir os modelos de tabelas de saída que precisamos. Pois bem, isso está aberto aí às colaborações. Ô Lenivaldo, se a gente optar por realizar essas amostragens que eu propus, eu poderia também contribuir com algumas perguntas, algumas coisas aí nesse questionário? Espera-se. Ok. Ô, Crisólogo, depois você só me ajuda que eu não entendo com essas coisas de internet. Me manda depois o questionário e eu coloco com outra cor e mando de volta para você. Tá certo, tá certo. Não, essa parte a gente não colocou ainda lá no Drive, não. Tá rodando os arquivos aqui entre eu e o Lenival, mas aí eu vou colocar lá e a gente pode enviar pelo Zap também, né? Para ser até mais rápido. Facilidade. E fica gravado lá, em todo caso. Eu tenho uma dúvida. A gente já chegou a ter ideia de quantas propriedades a gente vai amostrar? Tem possibilidade disso? Quanto se imagina? Essa tem sido a minha angústia, Luiz. Uma boa angústia, né? Mas tem sido é boa. É empolgante, é desafiador, mas a gente fica no limite da condição efetiva de material humano aqui. Mas faremos o máximo que podemos fazer, tenho certeza disso. No momento somos 14, né? Então, se cada um for para 10 propriedades, a gente teria 140. Nossa.
Não, eu estou jogando algo assim, mas eu creio que a última conversa que a gente teve na última reunião foi que a gente poderia alargar, né, essas entrevistas durante um certo tempo e depois focaríamos nessa pesquisa mais pontual de alimentação, de pastagem e tal, para coletar amostras também em 2 propriedades e 2 regiões. Então, ficariam 4 propriedades onde a gente iria ficar mais especificamente com experimento, com coleta, com tudo isso. Mas nessas perguntas aí em relação também à parte de amostragem de pastagem, a gente já poderia, Adib, fazer coleta tanto dessa parte que você falou aí de unhas, como também de algumas plantas que sejam indicadas. É claro que cada propriedade a gente vai ter uma certa diferenciação, mas algumas plantas são comuns, né? Tanto de forragem como também de capineira, pastagem. Então, a gente poderia já aproveitar também no ato de algumas dessas entrevistas, coletar esse material também. Sim, eu acho que o interessante é acompanhar a entrevista, até pela questão de comitê de ética, essa questão aí, eu acho que na própria entrevista já poderia fazer a coleta da unha e da água, pelo menos, do ponto de vista humano. E a parte animal, não sei se seria no mesmo momento, não sei o que vocês imaginam, mas eu acredito que precisa ser casado junto com o questionário, no momento do questionário, o momento da coleta, pelo menos da unha e da água, né? Que são coletas simples, sabe? Vai fazer parte da entrevista. Muito provavelmente a entrevista mesmo é feita como o Lenivaldo falou, né? Vai da forma do produtor contar, né? Então vai ser mais uma conversa assim. Então acho que na própria conversa a gente pode tentar não convencê-lo, né? Mas contar como é interessante analisar a questão da unha e do pelo do animal e da água. Eu acho que no momento do questionário seria o mais indicado, porque uma coisa que a gente precisa casar bem, com certeza vai, porque eu vi já no projeto, tá georreferenciado também. Então a gente vai ter o georreferenciamento, eu vi que questão de fotografia, essas coisas, e tudo casadinho, que daí a gente não deixa brecha para questionamentos lá na frente, sabe? Acho que é importante também, nessa perspectiva, criarmos uma seção dentro do questionário sobre dieta. Eu acabei de ver aqui, uma das coisas importantes que a pesquisadora me passou é o hábito alimentar. Mesmo numa conversa com ele, sabe? Quantas vezes na semana faz consumo de certo produto, e não o ideal seria, né? Como se a gente estivesse fazendo o censo que não foi feito, né? Mas pela conversa a gente já sabe? Qual é o hábito alimentar do consumo de proteína animal durante a semana, coisas desse tipo. Mas daí eu coloco no questionário, sabe? O que eu acho que pode ser interessante. A professora Cláudia está falando aqui que também vou tentar inserir dentro da pesquisa uma das possibilidades de dados sobre a qualidade das pastagens relacionadas ao solo. Análise de solo por amostra, né? Isso, análise de solo e da planta para saber esse relacionamento de transferência de nutrientes. Creio que seja isso também. É isso, Cláudia. Ela está numa banca, Crisaldo. Talvez ela não esteja. Pronto. Tá ok. Não, mas deve ser isso. É comparar também, além das plantas, o solo e ver essa correlação aí de nutrientes em relação à quantidade de nitrogênio e humus, essa questão aí, principalmente. Agora, com relação ao urbano, algo que eu preciso... Eu estava chamando o Adib filho de Luiz, achando que estava diferenciando do pai. É a mesma coisa, só muda o último nome. Estou acabando de ver aqui na outra página, que é o Luiz também. Assim, uma coisa que talvez a gente tenha que pensar é que assim, o consumo urbano nesses municípios pequenos é muito atrelado, porque o cara mora na cidade e está também no sítio. Talvez a amostragem de urbano que precisemos seja de municípios mais centrais, mais polos regionais. Porque, por exemplo, se eu chegar em São José da Pera, a terra da Karina, né? A Karina está aqui presente, a cidade é pequena,
Normalmente a família está com a casa na cidade e a casa no sítio. E se revezam nessa dinâmica. Né? Às vezes fica na cidade. E as feiras também tem bastante produto vindo direto do sítio, né? Então... Mas é aí que é a parte interessante mesmo. Porque daí a gente estratificaria mais ainda, porque a gente teria o produtor rural, a pequena cidade, né? Uma cidade não tão o centro... Mas é o mesmo. É o mesmo, filho. Não, mas eu digo... Eu estou preocupado, é que seja o mesmo, entendeu? Dada essa similaridade, seja o mesmo. Aí eu estou sugerindo que talvez cidades de polos mais regionais, por exemplo, como Arapiraca, Santana do Ipanema, que já tem uma dimensão maior, tenha outra dinâmica de consumo. Sim, entendi. Outra narrativa vai ser de que, assim, não se diferencia em cidades pequenas, mas quanto maior a cidade, você vai vendo a perda dessa identidade. Eu acho que é por aí, então. Eu acredito que seja por aí, Lenival. E por isso que seria interessante o que você sugeriu, Adib, dos pesquisadores, do pessoal do projeto. Então, por exemplo, o crisólogo que está mais ali em Santana, é isso, né, Crisólogo? Em Santana que se... Estou mais em Maceió agora, com a pandemia. Mas na época eu vou estar. O campus ali que nós somos... Santana. É em Santana. Então, pegar alguém ali de um núcleo maior, sabe? Né? Então, o pessoal da escola, sabe? Que estejam morando por ali, o comerciante por ali. Conversando com a pesquisadora, ela me falou que assim, o habitual, o de praxe, quando faz esse tipo de estudo em comunidades mais remotas, é ter, né, as comunidades rurais, e a parte mais urbanizada, geralmente, é feita mesmo pela amostragem dos próprios pesquisadores, do pessoal da universidade, desses centros urbanos, mas, de forma geral, é uma representação da chamada classe média, sabe? Por mais que ela tenha um convívio com o campo, consuma os produtos do campo, mas que ela seja caracterizada como a classe média mais urbanizada daquele local. Eu acho que é por aí mesmo, sabe? A gente ter o pequeno produtor, o produtor rural, e a amostragem. A hora que o crisólogo falou de 114 propriedades, meu olho já brilhou, porque chega a ser o ideal, não diria o ideal, mas é muito válido essa quantidade mesmo de amostragens. Se a gente, não necessariamente a gente precisa ter pareado o urbano, o mais urbano, com o rural. A gente só precisa ter uma caracterização de como está esse urbano, sabe? Não precisamos bater a mesma quantidade de amostras rural e urbana. E esse urbano, você pensaria em estratificar o urbano? Eu acredito que não vá... A hora que eu falei de estratificar o urbano foi a hora que o Lenivaldo falou dessas pequenas cidades. Então, até certo ponto, ela é urbana, mas ela tem um quê ali mais da comunidade rural. E daí, sim, seria interessante a gente ter o da metrópole, de alguma coisa assim. Mas não necessariamente para estratificar, é mais para ter a caracterização de um centro mais urbano quanto ao consumo alimentar, essas características. E situado na mesma região? Sim. Nós estamos falando do Alto São Francisco, é isso, né? Baixo São Francisco. E essa região está a quantos quilômetros de Maceió? 210, 250, dependendo da cidade. Então, por exemplo, seria interessante a gente ter amostras de Maceió, por exemplo, entendeu? Também de Maceió, teremos amostras de Maceió.
falando na questão de humano, né? Unha e água. Algumas amostras em Maceió, algumas da parte urbanizada do Baixo São Francisco e dos produtores rurais. Eu acho que aí já seria interessante. Mas, do ponto de vista, na hora de estatística, quanto mais amostras, melhor. Então, quanto mais a gente conseguir amostrar de diferentes níveis de tecnologia, IDH, como quer que chame-se, eu acho que é aí que a gente consegue ver a diferença no consumo alimentar. Eu acho que a gente consegue até com os bolsistas que estão aqui, temos 4, né? 4 não, 2, 4, Então, sei lá, a gente consegue ter amostras de Tapera, talvez Olho d'Água das Flores, Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras. A gente tendo esse processo bem planejado, acho que a gente vai conversar com alguns alunos. E pode, inclusive, estratificar, né? Alunos que moram no sítio, alunos que moram na cidade. E a gente pode conversar, né, com os alunos e ter essa ideia. O curso de zootecnia eu acho que a gente conseguiria algumas entrevistas ou esse contato, né, Lenivaldo, e conversar e explicar o que é a pesquisa, eu creio que não seria problema. Ô, Crisólogo, me permita sugerir que, assim, quando eu estratifico por uma categoria de perfil social único, eu aí estou correndo risco, né? Os nossos alunos têm um perfil social semelhante e talvez, assim, se o aluno consegue, na comunidade dele, na família dele, talvez coletar, mas se a gente pegar só de aluno, eu acho que a gente limita dentro de uma realidade que compromete. Uhum. E talvez a gente até consiga fazer do produtor da pequena cidade e das cidades médias, né? Maceió, Arapiraca, Recife. Isso. Eu acho que por aí seria e aí eu tenho 3 grupos. Nós teríamos 3 grupos de análise. Né? Eu acho que é possível, já que essa amostra urbana não precisa ser na mesma dimensão do que o número de agricultores. Sim. É uma possibilidade, eu estou lendo. Só ter cuidado para não incorrer o risco de limitar dentro de um perfil social único para não contaminar. Sim. Então, do ponto de vista social, as técnicas de pesquisa dessa área que vocês trabalham, eu não tenho muito conhecimento, mas do ponto de vista social, tem essa limitação. Sim, interessante, entendi. Eu condiciono, né, quando eu faço isso. Então, eu acho que o aluno, Crisólogo, pode ser usado como replicador de rede para essa coleta. Né? Ele mora em São José da Tapera, ele tem amigos, que é mais ou menos no mesmo perfil dele, mas não é o mesmo perfil, todos os alunos de zootecnia, todos numa condição social semelhante. Ok. Ô, Lenivaldo, só para ver se eu entendi direito. Então, por exemplo, a gente teria três estratos, por exemplo, né? O produtor rural, o habitante de uma cidade média da região, que tem o contato com o produtor rural, e o pessoal das cidades maiores, Maceió, Arapiraca, que você comentou. Isso. Sim, acho que aí seria bem... Eu não tinha me atentado a isso, mas concordo, seria mais... Talvez até percebamos evoluções, né, dessas dietas aí. Sim. Bem legal, bem legal. Adib, depois coloca aquele artigo lá do Amazonas, que usou Manaus e os ribeirinhos para cima do Rio Negro. Sim. Coloca aí que dá uma boa ideia. Sim, eu vou colocar no grupo, viu, Crisólogo? Que para mim é mais simples de mexer. Eu mando ali no grupo, então. Voltando a falar do N dos produtores, na última reunião, eu não me recordo se foi o Lenivaldo quem sugeriu uma informação da associação de produtores, alguma coisa da localização das propriedades ou o número de propriedades.
Foi você, Lenival? Isso, é que nós temos dois universos, do ponto de vista de política pública local. Nós temos o universo de produtores que, há um tempo atrás, não muito tempo, professor Adib, o Estado resolveu, na perspectiva de planejamento, incentivo à produção, criar cadeias produtivas, trabalhar na perspectiva de cadeias produtivas. E a cadeia produtiva da Caprino Ovino cadastrou um grupo de produtores. Outro programa foi o Alagoas Mais Ovino, que também tem um banco de dados cadastrados. Se nós trabalharmos com esses dois, ou um ou outro, imagino que aí nós teríamos que definir o que é representativo dentro desse universo. Ou o banco de dados do Sebrae, né, que aí já peca um pouco, eu acredito que é mais limitado, são programas muito pontuais, apesar do Sebrae estar envolvido nesses dois outros que falei. E esses programas são só para produtor de ovino e caprino? Atendeu só caprino e ovino, e incentivou a produção. Mas esses produtores também trabalham com outros rebanhos. Então, o cadastro, entendi. Nós alcançamos outros rebanhos também. Entendi. Eu acho que seria um ponto de partida, né? Ter uma ideia do que tem, quantos tem, mais ou menos a localização, né? Sim. Isso. E aí isso. a gente vê o número de produtores. Porque se referenciarmos pelo IBGE, esse universo vai ser muito amplo. Tá. Aí a gente tem problema de considerar a amostra significativa. Acho que esses dois bancos de dados nos livram dessa perspectiva. Eu justifico a amostra a partir de um banco de dados já trabalhado, já envolvido em políticas públicas anteriores. Bem interessante mesmo, Eu fiquei de falar com o Reginaldo do Ovino Caprino, né? Agora que você falando, foi que eu lembrei. Ver se eu consigo falar com ele, que ele está morando em Aracaju atualmente. Ele é aquela menina que era secretária de Agricultura em Poço das Trincheiras, que é egresso lá do curso de zootecnia. Renimari, eu tenho Renimari também, que tem acesso a esse banco de dados, é uma possibilidade. Tem uma boa relação com o professor Fábio, inclusive, muito próxima dele. Bom, Lenivaldo, então ficou de fecharmos algumas perguntas. Eu coloquei no grupo esse formulário aí, está saindo no grupo de WhatsApp, já está lá. Isso. Eu acho que o Jacques aí poderia nos dar uma força com essa questão de capital social e reciprocidade. Eu tenho até que trocar figurinhas com ele. A Concita, a professora Conceição com desenvolvimento local. E aí o Adib Filho, nessa outra perspectiva dessa dimensão nova aí dentro da pesquisa. Sim. Aí, vindo com essas informações, eu editoro e aí a gente tem condições de falar com o pessoal de TI, com o estatístico, para definir, inclusive já montar modelos de tabela de saída e banco de dados. Pronto. Lenivaldo, pessoal, estava pegando aqui os meus apontamentos sobre, né? Então, logo depois a gente senta, Lenivaldo, e a gente articula isso. Né? Estava aqui no meu raciocínio na direção por exemplo, de 6 aspectos, né, vinculados a esse item. Um de comunicação e informação, né? Basicamente a gente vê que meios de comunicação são utilizados, né, as fontes de informações, né, e a comunicação entre os agricultores e as sedes municipais, né, nesse bloco da comunicação e informação. Aí depois nós trataremos, de repente, sobre grupos e redes sociais, né, a participação deles nas associações, grupos de trabalhos, cooperativas, o que diz respeito às escolhas,
a participação nos encontros, nas reuniões, as dificuldades, em situações de dificuldade, a quem ele recorre, né, as possibilidades que eles entendem e prevêem em termos de solicitação de apoio no que diz respeito a essa relação de vizinhança, né, e o recebimento de ajuda a quem eles esperariam, né, a receber apoio. Aí, de repente, na confiança e solidariedade, para levantar algumas informações sobre a confiança do grupo em relação a pessoas e instituições, né, bem como, de repente, na ação coletiva e cooperação também. Trabalho de mutirão, né? Trabalhos que eles desenvolvem com outros produtores, para realizar, por exemplo, ações em prol da própria comunidade. Então, mais ou menos por aí. Eu fiz um desenho aqui, que depois a gente senta para trocar ideias, acerca de alguns desses aspectos, né, dentre os vários que a gente tem, né, que poderia ser também objeto de análise nesse cenário todo aí, para a gente ter uma compreensão maior acerca desse universo que aí se encontra, né? Só em princípio seriam essas as minhas. Ótimo. Como eu coloquei lá na reunião passada, eu acho que o meu vai dialogar muito com essa perspectiva do Jacques, né? A questão do cooperativismo ou associativismo e suas relações com o território, né? Aí eu pensei naquela perspectiva das alianças, das parcerias, né, para fortalecimento de mercados, essa questão de redes, né? E aí eu posso agregar essa questão do desenvolvimento local, como você sugeriu aí, né? Ver mais a cooperativa no seu aspecto dela para fora, né? Da relação com Ô, Concita, talvez seja o caso de pegarmos aí um desses apoios dos graduandos e pedir para levantar um histórico de políticas públicas específicas para a pecuária dentro dessa região. Eu acho que isso vai enriquecer o relatório, né? Porque a ação do Estado ou não Estado, nessa perspectiva, vai nos dar uma possibilidade de análise também. É algo que não é complicado, é simples, né? O cara vai lá fazer uma pesquisa, uma revisão biográfica simples, e vai nos ajudar nessa ideia de desenvolvimento territorial local aí, a ter a ideia do quanto esses agricultores podem estar assistidos ou não. Porque, por exemplo, essa ideia da nutrição, tem sítio que vai ter água encanada. E aí, Adib Filho, eu imagino que assim, a gente vai ter que ter cuidado, porque tem casas que tem água de cisterna. Às vezes essa água de cisterna é da chuva, às vezes essa água de cisterna é de um caminhão-pipa que percorreu aí 150 quilômetros. Então, nós teremos que ter muita sensibilidade nessa identificação. São questões que precisam estar no questionário também. Sim, sim. De forma geral, a água da torneira ela vai refletir a água da chuva mesmo, mas concordo, se é uma distância de 200 quilômetros que chega esse caminhão-pipa, é algo que a gente tem que estar lá, a gente tem que estar sabendo disso, né, na hora de analisar esses dados. Exato. Aí, Conceição, essa coisa de desenvolvimento territorial, ela permeia uma série de outras questões aí que está sendo pensada. Então, acredito que um graduando pode, na ideia do Estado, que Alagoas mais ovino, território da ovino-caprinocultura, né? Essa escrita simples, pequena, dá uma ideia para o leitor. Ótimo, Leno. Pelo que eu vi, pretendi a sugestão já para o Neilson e o Clebinho. Não, dos graduandos. Eu sugiro para os graduandos, né? Vamos pegar essa galera que está no mestrado aí e espremer mais a laranja. É porque no mestrado eu tinha colocado que a Poliana, né, iria compor a equipe, mas ela conseguiu os dados que ela estava buscando sobre a demarcação da terra indígena. Então, sim, a Poliana ela vai continuar com o estudo dela, a pesquisa dela inicial, que era a demarcação de terra indígena. Né? Então, a gente não vai poder contar com ela. Porém, aquele projeto que eu solicitei junto ao mestrado para a gente conseguir algumas diárias,
já foi encaminhado para a FAPEAL, foi aceito. Aí eu só estou aguardando a liberação, pelo menos para ajudar nos custos, né? E aí eu Ótimo, coloquei como o meu grupo de pesquisa, né? Direcionado para o meu grupo de pesquisa, tá? ótimo. Mas aí Mas a a gente gente poderia contar com esse relatório aí, no caso, para os nossos tem PIBIC bolsistas, aí, né? tem PIBIC aí, se eu não me engano, com o Crisólogo. E tem o Clebinho e tem o Neilson, que eles podem. Tá aqui também a Karina, que é da O zootecnia, e Lázaro, o né? Lázaro, né? São os dois. Uhum. Karina, fala aí, por favor. Seja Dê um oi bem-vinda, aí. Karina. Ela foi minha aluna aí da sociologia. Pronto, a Karina e o Lázaro também Estão estão. por aí, né? É, Ok, gente. Então, esse desenho do questionário de coleta de instrumento, eu acho que, assim, quanto mais dinâmica e velocidade a gente dá essas respostas, mais rápido a gente tem isso. Vamos pegar, vejam, é importante ter sensibilidade para essas subjetividades aí. Vamos pegar o agricultor feliz com a chuva, feliz com o plantio, com a colheita, então pega o bom momento de bom humor dele, para pegar a informação. E isso é quando? Até quando? Isso a gente vai, o quê? Eles devem estar aí até começo de outubro, Ok, ótimo. muito feliz, colhendo com a alimentação, com a silagem sendo feita ou pronta. E choveu bem esse ano. Tá chovendo ainda aqui. Tá. Eu passei um final de semana no sítio de um amigo, comi pamonha de sexta a segunda-feira, na janta do almoço e tudo da produção local. E uma buchada no almoço de domingo. Maravilha. Nesse questionário, o Lenivaldo de Conceição e que está uma preocupação que a gente percebeu da FAO, principalmente, quanto o envelhecimento dos produtores dos produtores rurais, mas do pequeno produtor, da agricultura de subsistência. E o que está acontecendo no mundo todo, e imagino que aí também está acontecendo, o filho sai para estudar e muito pouco, não é sempre que ele volta para continuar a produção. E discutindo-se algumas das possibilidades ou ferramentas para segurar essa pessoa nessa agricultura familiar, seria o desenvolvimento, que tem bastante gente trabalhando com isso, de aplicativos de celular para estreitar a comunicação do produtor com o técnico. Ao invés do produtor esperar a visita do técnico, e seria trabalhar isso online, né, com os aplicativos dos smartphones que estão nesse questionário. Tem condições de colocar, ou já existe alguma coisa para se identificar a introdução de tecnologia para aceitar tecnologia, Lenivaldo? Eu confesso que eu passei os olhos nele agora, conforme você foi mostrando. Sim. Sim, professor Adib, tem. A gente pode colocar uma sessão aí, 2 sessões, inclusive, uma do que a literatura chama de crise na reprodução social da agricultura familiar, que é essa coisa da geração que não fica na produção, na unidade. E aí temos 2 realidades que a literatura coloca que provoca isso, né? Uma é a própria estrutura fundiária, que não dá suporte. Então, 2 filhos casaram, construíram suas casas, mas eu só tenho
lá 5 ou 6 hectares, que mal seguram uma família. O problema é a própria estrutura familiar. Outro problema, e que pode ser amenizado com a tecnificação, né? O outro problema é essa coisa da própria identidade jovem. Acho que essa inovação tecnológica, através do APES, a gente pode tentar identificar aí, criando uma seção para isso. Primeiro, dimensionando, a partir da informação do produtor, o que era esse tamanho da estrutura fundiária antes, quantos dos filhos saíram, né? O próprio quadro de estrutura familiar, quando identifica lá a idade, né, ele nos mostra essa coisa de quantos jovens ainda estão na família. Mas a gente acrescenta com outra seção, tentando identificar a partir das respostas deles, né, o uso dessa tecnologia, a aptidão, inclusive, né, uma questão de treinamento para usar isso, se existe ou não existe sinal de internet, né, naquela região, Isso. E a posse ou não dessa tecnologia do celular por cada um dos membros da família. Houve um certo impacto, tímido ainda, muito incipiente, mas um impacto com a interiorização dos estudos federais, a partir de criação de cursos associados às vocações produtivas. Então, o Lázaro, não sei se a Karine, mas o próprio Lázaro fez um curso de técnico agropecuário, e talvez eu não seja a pessoa ideal para falar isso, mas ele mesmo, da partir de desenvolver a capacidade de trabalhar para o campo. E é um empreendedor que se mantém lá, inclusive é um exemplo. Foi meu aluno Lázaro também na zootecnia. Mas podemos sim, professor Adib, vamos criar essa sessão, tá? Muito bom, muito bom. Gostei. O próximo passo aqui, desculpa, seria a gente finalizar esse documento da entrevista. E aí eu imagino que teríamos duas frentes. Uma seria começar a definir onde, quem seriam as pessoas a serem entrevistadas, né? Localização, pelo menos uma ideia geográfica de onde, e treinamento dos avaliadores, né? O Lenivaldo falou que seria, né, uma prática com eles antes de sair. E com isso a gente teria uma condição de desenvolver uma logística para a gente ver translado do entrevistador, kits de coleta, protocolo geral de coleta, né? Protocolo geral de coleta, se vamos trabalhar com caneta e papel, ou se vamos ver, se caberia introduzir uma parte já informática, um celular, ou sei lá, como chama esses tablet. Esse tipo tablet aí, alguma coisa. Mas nada substitui o caderninho. Você sempre me falou isso. Eu prefiro lápis e papel. Eu prefiro lápis e papel. Mas tudo vai da gente ter definido o que vai ser feito, como vai ser feito, que aí a gente vai atrás da logística para preparar tudo isso. O professor, dá licença, uma questão, se a gente usa algum tablet, celular, formulário Google, outra plataforma, isso poupa, em certa medida,
a digitação do questionário no banco de dados, porque você vai preenchendo e ele já vai instalar dentro do banco de dados. Então, uma etapa da pesquisa de logística, ela é poupada, mas há regiões em que, por exemplo, a gente não tem acesso à internet e precisaria ser apto a trabalhar em off esse instrumento. Aí o caderno e o lápis é o essencial, de fato. Pronto, já definiu, tá certo, e a gente vai ter lápis e papel, e aí na escrivaninha dos entrevistadores vai ter um computador para ele alimentar o banco de dados. Ao final do dia. Ou no sábado e no domingo. A Cláudia não, eu acho que está sem microfone aqui, mas na outra reunião, né, ela explicou que a gente precisaria comprar GPS. Depois, na discussão, a gente já trabalhou em outra pesquisa aí, onde o celular foi usado. Então, existem vários programas de celular onde a pessoa tem uma aproximação muito boa, de 7 a 15 metros de erro máximo, né? Então, pode ser também utilizado o celular com esses programas para fazer o georreferenciamento e fotografias, gravar entrevistas para depois escrever, né? Às vezes alguém fala rápido, então pode ser gravado. Então, o celular é um computador móvel, né? Hoje em dia, o celular, o que a gente menos faz é falar. Não, e a captura de imagens é muito interessante para mais para frente até produzir vídeo, né? Algo pensando na extensão mesmo do resultado desse projeto, eu acho que é legal. Exato, eu coloquei no grupo um videozinho essa semana do pessoal que fez da gastronomia, né? Até coloquei, a gente poderia fazer vários vídeos desse tipo, porque é um universo imenso ali de possibilidades, né? Bom, pessoal, eu me comprometo então até o final da próxima semana, mas antes eu insiro mais algumas questões no questionário e vou levantando também essa questão de kits e protocolos de amostragens também para numa próxima reunião a gente ter algo mais maduro, ok? Tranquilo. E eu vou enviar ali no WhatsApp, eu já vou enviar alguns artigos interessantes para quem tiver interesse de dar uma olhada, é onde eu imagino que dá para a gente chegar ao final disso daí. É com você, Crisólogo. Ok. Pessoal, o Classroom está quase todos, né? Então vocês têm acesso aí no Classroom e em atividades tem os documentos do projeto. Eu só não consegui inserir o professor Jacques e o Anderson, eu acho. Eu enviei para o professor Lenivaldo, que está lá mais próximo da reitoria. Não sei, Lenivaldo, se você puder pedir para o TI lá fazer essa inserção, porque eu mandei e-mail e não responderam também. Mas eu só tenho que subir um lance de escada, é só questão de lembrar mesmo. Ele coloca. Pronto, ok. Aí só faltaram esses dois, mas os demais estão lá no Classroom. Então, no Classroom estão todos os documentos, né, do projeto, tem o projeto, tem todas essas atividades que a gente está trabalhando, está sendo jogado lá, e vocês também têm acesso para colocar documento. Tá? Então, qualquer que tenha algum documento pode colocar lá também. O WhatsApp, o problema é que com alguns dias, né, é apagado, pode ser apagado a qualquer momento pelo WhatsApp e a gente perde. Então, é isso. Mas aí o que chegar no WhatsApp a gente joga lá. Vai jogando. Joga no WhatsApp e a gente joga lá. Então, a gente vai se reunir daqui 15 dias, não é isso? Mesmo horário, mais ou menos? Sim. O Crisólogo? Sim. Pode falar, eu tô com a minha parte do Classroom aberta aqui, e aí eu estou lá em atividades, tem o Google Agenda. Se eu acessar o Google Agenda, ele vai gravar alguma coisa lá no Google Agenda. É isso? E a pasta da turma a pasta da turma no Google Drive é onde estão os arquivos. Se eu quiser jogar isso para lá...
Se eu quiser jogar um documento lá, como que eu faço? Eu tenho que entrar na pasta e... Não, é só chegar em atividade, clica em atividade e criar, e aí vai colocar se é material, né? Criar material, clica em material, e aí já abre a parte para anexar o arquivo. Tá. E aí ele vai para a pasta Vai automaticamente. para a pasta, exato. Ok. E aparece lá na linha do Classroom para todo mundo ver. Nós receberemos e-mail também dizendo que foi acrescentado. Isso. Ótimo, ok. Gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Cláudia, pode falar, Cláudia. Eu escutei aqui rapidamente, desculpe, mas é que eu estou com um olho aqui e outro lá na banca, que já está terminando. Então, quanto a esse uso de aplicativo, eu só queria chamar atenção para uma coisa, sabe, Crisólogo, que apesar de eu ter visto essa possibilidade, eu acabei de publicar uma pesquisa exatamente falando sobre isso, sobre a dificuldade que os alunos têm de usar diversos aplicativos no celular, porque eles não têm um celular com uma boa capacidade, entendeu? Então, esse pode ser um entrave que a gente encontre. Mas os nossos alunos são ricos aí, todos ricos, têm celular de primeira. Poderemos verificar, né, Cláudia, essa questão com eles para ver. Se conseguir, seria ótimo. O Lázaro está morrendo de rir. Lázaro. Mas eles mandam fotos de boa qualidade e creio que esses novos celulares todos têm condições. A questão é espaço, né? Exatamente. A questão Lázaro está pedindo celular já ali. Vai abrir, irmão, aí que você daqui a pouco vai estar não vai fazer o rapaz ter que deletar o Instagram, o Facebook, essas coisas. Deleta tudo, só tem um programa. Não pode. Aí você vai criar um problema. Eu aprendi a usar o TikTok agora, rapaz. Eu estou tão feliz no mundo. Tá ganhando dinheiro, né, Luivaldo? Tem que tiktokizar a pesquisa. Ô, Crisólogo, eu não sei se você teve a oportunidade de apresentar o Adib ao professor Jacques. A gente apresentou, porque Jacques participou de uma reunião sem o Adib. Jacques, apareça aí, Jacques. Coloque no início da reunião. Eu cheguei atrasado também, Conceição. Eu cheguei atrasado também. Um novo integrante aí do grupo. Apresente. Cada relatório é uma poesia com Jacques. O professor Jacques aí, poeta famoso. Professor da extensão rural, professor Adib ali em cima, chefe lá do Sena. Chefe não. Piracicaba. Ok. Chefe não. Eu não quero essa dor de cabeça para mim, não, Crisólogo. Pelo amor de Deus. Satisfação, professor Adib. Satisfação é nossa. Bem-vindo. Professor Jacques ensina na UFAL, professor Adib. É professor de lá da UFAL. Okay, colega nosso aqui, contribui com o nosso mestrado, sempre participa de bancas, né? E trabalha essa perspectiva do capital social, de reciprocidade. E vamos arrancar os dentes dele para fazer a pesquisa. Mora em Maceió. A gente tem uma caminhada, professor, lá no campus SECA, Centro de Ciências, agora é Centro de Engenharias e Ciências Agrárias, né? O SECA. Nós temos os cursos de agronomia, de veterinária, zootecnia, agroecologia, florestal e energias. A gente vem trabalhando com a disciplina de cooperativismo, cooperação agropecuária, bem como de extensão rural. E a gente ao longo do tempo, a gente vem construindo uma belíssima relação com Crisólogo e Conceição, e mais recentemente com o Lenivaldo, né? É uma caminhada que nós estamos fazendo aqui. Os nossos entes, as nossas almas se cruzaram e estamos por aqui. E agora aumentando a rede, né? Muito bom, muito bom. Bastante bem-vindo. Obrigado, professor. A gente precisa de massa crítica para ficar discutindo e a gente tentar solucionar esse problema solucionar não, mas contribuir para as políticas públicas. Enquanto tem gente que não acredita em pesquisa, nós estamos aqui para
o nosso dever de gerar informação científica para que as políticas públicas sejam boas para o país e não para o bolso de alguns. Ok? Ok. Bem-vindo, professor. Obrigado, tudo de bom. Satisfação conhecê-los. Satisfação é nossa. Então, pessoal, muitíssimo obrigado a todos que compareceram hoje, né? E nós nos encontramos outra vez daqui a 15 dias. Não sei se tem mais alguma coisa, professor Adilho. Não, tranquilo. Eu só estou com dificuldade de efetivar o projeto da Bolsa junto à FAPESP, mas até o final da semana está tudo pronto. Talvez eu precise da assinatura do responsável pelo campus 2, campus 1. Campus 1 de Arapiraca. Para quem que eu mando o documento, a gente vai precisar de uma assinatura. Pode mandar, o Anivaldo tem mais facilidade, né? A gente agiliza aqui com a professora Cristina, a diretora do campus. Tá bom, então vai ser em PDF, é só assinar e retornar, tá bom? Ok. No máximo 24 horas está de volta. Tá ótimo. Valeu. Até mais, gente. Até mais. Valeu. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Tchequinha. Tchau, Conceição. Abraço.